Olá, empreendedores e empreendedoras. Eu sou a Juliana Carandina, executiva comercial da UV. Esse é o nosso último Hub Pix do ano de 2025. E aí, para trazer para vocês hoje aqui um convidado mais que especial, que é o empresário por trás do fundador da UV, que é a nossa empresa aqui. Então, eu apresento para vocês Rafael Turque. Obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado, fechando um ano maravilhoso. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Foi um belíssimo ano e uma honra fechar o último episódio do ano do Hub Pix. Então, seja muito belas memórias, belas lembranças e uma honra estar aqui com vocês. Ou seja, a gente vai explorar bastante disso aqui ao longo do episódio. Então, falando um pouquinho também da sua trajetória e da UV, que hoje é uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central e fruto aqui de muita coisa que a gente vai ver aqui ao longo do caminho. Então, Rafa, antes de tudo, quem é você antes desse cargo de diretor executivo, né, de CEO da UV? Conta um pouco pra gente. O Rafa é bem simples, o Rafa é muito honesto com ele mesmo. O Rafa é pai, o Rafa é empresário, o Rafa gosta de esportes, o Rafa acorda cedo, o Rafa dorme tarde. Dorme? Às vezes eu acho que não, hein? Acordo cedo, durmo tarde, mas eu me permito viver a vida de uma forma muito extraordinária. Então, o UV é só um dos meus filhos, né, dos meus projetos, mas mais do que tudo, viver a vida extraordinária. Eu acho que é essa forma com que eu me permito viver as coisas, né? Muito legal. E aí, quando você trouxe, então, esse seu mais recente filho, que é a UV, né? Que momento desses últimos 4 anos, né? A UV tem 4 anos agora? 3, né? 3. Que momento você percebeu que você estava construindo algo que seria extraordinário, assim, fora da curva? É do primeiro dia. Acho que a gente... Eu sempre encarei as coisas um dia de cada vez, né? A UV, na verdade, o primeiro rascunho da UV, e acredito ou não, ele existe, tem uns 10 anos. Seu livro. 10 anos. Eu tenho um livro de desenhos, né? Eu tenho um caderno de desenhos. O primeiro rascunho que eu fiz sobre a UV tem mais ou menos 10 anos. Eu estava em Shenzhen pela Amazon. E a ideia de QR Codes, de pagamentos instantâneos, começava lá. Então, você vai para a Ásia, você vai ver cardápio digital na mesa do restaurante muito forte. O que virou uma praga aqui no Brasil, né, na época da pandemia, é muito usado na Ásia. Tá? Então, todo o asiático, ele usa muito a ideia do QR Code para cardápio. Tá? Por exemplo. Então, o QR Code ele foi inventado no Japão. É interessante que muitas vezes muitas empresas, muitas pessoas, quando a ideia do QR Code, né, inclusive uma patente pública agora, ele foi muito criticado quando ele veio. Um troço de ruim, mas ele é muito inteligente, ele pode ser lido pela câmera de celular, ele pode ser lido de qualquer orientação, de cabeça para baixo, de um lado para o outro, tá? E os asiáticos, eles foram primeiros a entender a ideia do QR Code. Mas o próprio QR Code, que é a base do Pix, né, o Pix atual ainda, né, que é o Pix que é usado em e-commerce, ele era usado muito para coisas que não tinham muito a ver com meios de pagamento, né? E aí, quando a gente começa a pensar nisso, eu estava viajando na época bastante, né, eu viajava o mundo a negócios para cuidar da Amazon Payments. A ideia do QR Code, a gente já discutia aquilo como futuro meio de pagamento. Então, tem muito links de anúncios, links em revistas, né? E a gente foi ver. Um dos primeiros casos que eu fui ver QR Code no Brasil foi a revista das consultoras da Natura, que era uma revista analógica, até onde eu sei naquela época. Tinha até o cheirinho que você passava. Tinha o cheirinho da revista. E a Natura foi uma das primeiras empresas a usarem QR Code no Brasil para linkar uma página HTML de um site. Então, essas coisas foram somando, meios de pagamento, QR Codes. Então, eu começo a pensar no Pix, a desenhar a UV, muito pensando na Ásia. O segundo desenho que eu fiz foi para pedágio. A ideia é que você fosse pagar no pedágio, você ia apontar a câmera do celular. Interessante que naquela época não tinha muito, os celulares eram horríveis, as câmeras dos celulares não eram boas. E o QR Code não é um troço fácil de ser lido, né? Então, a ideia da UV, o primeiro rascunho que eu tenho de um meio de pagamento em QR Code, uns 10 anos atrás, quando eu estava pela Ásia. E aí, quando vem o Bacen, quando o Bacen cria a ideia do Pix, né, no meio da pandemia, na época se chamava SPI, Sistema de Pagamentos Instantâneos, o Bacen começa a criar essa fórum de discussão de sistemas. Cara, vai dar certo.
eu tinha certeza que vai dar certo, né? Então a UV nasce mais ou menos, a primeira ideia mais concreta como modelo de negócio, nasce no meio da pandemia, quando o Banco Central cria o Fórum de Pagamentos Instantâneo para discutir aquele que viria a ser o Pix. Mas essa ideia vem 10 anos atrás. Oficialmente a empresa, então, nasce alguns anos depois, a gente cria o CNPJ, constitui ela, aloca capital, mas as ideias mesmo de usar QR Codes para pagamento instantâneo, na minha ideia, assim, como rascunhos totalmente desestruturados, sem alguma ideia genial, eles têm uns 10 anos que eu começo a pensar sobre isso, tá? Muito legal. É interessante essa história do QR Code e é legal que você já mostrou para o pessoal da UV esse seu caderninho, esse desenho, né? Então, a pessoa não, você é louco. Vai emoldurar para a sede do próximo escritório. Então esse caderno, eu tenho alguns cadernos que são pauta branca, sem pauta, é um caderno de gramatura mais pesada e eu começo a desenhar qualquer ideia. Então, hoje eu já tenho os rascunhos de ideias para frente, né, de outras variações até de coisas que envolvem a UV, né. Mas é interessante, tem uma frase que eu gosto do Steve Jobs, né, you can connect the dots only looking backwards. Né? Você só consegue ver as coisas olhando para trás. É um discurso dele muito legal na formatura de Stanford. Então, por mais que eu tenha desenhado algumas coisas naquela época, eu não conseguia ver o todo. E eu acho que o próprio Banco Central também não viu o todo. Ninguém tinha ideia do que o Pix se tornaria um dos maiores sistemas de pagamentos distribuídos do mundo. Mas essas ideias, como eu jogava no papel, quando os sinais começaram a aparecer, já era fácil, era mais fácil, eu acho, para a gente ver, como eu já tinha rascunhado um pouco. E também ver a Ásia, né? O mundo asiático ele é radicalmente muito mais inovador nesses meios de pagamentos que agora o lado ocidental do planeta está trazendo para cá, né? Então foi fácil ver depois que o Pix nasceu. Naquela época a UV não existia, não estava muito claro, mas os desenhos existem. Tem 4 ou 5 desenhos e eu mostrei isso para o time. Então, pessoal, o time da UV, eu realmente compartilhei algumas folhas desse caderno. Galera, já tinha alguns rascunhos meus sobre do que seria a UV. Se eu tinha a pretensão de dizer como ela é hoje, do que a gente ia criar, que a gente ia aplicar para uma licença bancária, que a gente se tornaria uma instituição e tudo mais, não. Mas a ideia de que isso ia revolucionar o mundo já estava mais ou menos na minha cabeça, entendeu? Você está revolucionando a UV como referência. Então, Sigo. Parabéns aí pelas ideias e por ter colocado em prática, né? Você mencionou um pouco aí da tua experiência na Ásia, um pouco do teu momento Amazon. Então conta pra gente, vamos voltar um pouco no tempo e trazer aí o Rafael, o engenheiro elétrico, e o teu passado ali, um pouco das tuas experiências, né? O que as tuas experiências anteriores te agregaram, como elas te prepararam aí para hoje exercer essa parte de ser um diretor executivo da UV hoje? E o que te levou, então, para o caminho de tecnologia e dos negócios, né? Sempre teve esse desejo de empreender? Sempre esse inconformismo. A primeira experiência que eu tive com tecnologia foi com 12, 14 anos. Meu pai consegue um TK-85, que é um computador que era movido a fita, era não mais que um teclado que conectava na TV. Então, foi o primeiro computador... Legal. Né? Não existia disco e você programava em BASIC. Então aquilo me fascina, né? Então imagina eu ser exposto aqui, eu acho que eu tive muita sorte de ser exposto aqui. Totalmente arcaico, não tinha nenhuma ideia de que seria legal, mas é a primeira inspeção. Eu consigo até lembrar, era um teclado emborrachado, até hoje interessante que seria um hardware muito bacana. Tem tempos modernos, né? Seria um hardware muito bacana, mas absolutamente rudimentar. Isso vai evoluindo até chegar na minha época de faculdade. A Entria, que foi a primeira empresa, eu abri no meio da faculdade, eu cheguei várias vezes a considerar cair fora da universidade, né, da engenharia. Tanto é que as minhas notas são super boas até o meio da engenharia, porque depois que eu abro a Entria, eu basicamente começo a questionar a minha visão acadêmica, né. Eu cheguei a considerar a física quântica, sou apaixonado por física dos materiais, eu ia muito estudar física, algoritmos e tudo mais, mas no meio da faculdade, ou da engenharia, né, eu abro a Entria, que vem a ser esse primeiro CNPJ, existe até hoje, e começo a trabalhar nela fazendo software para banco, boleto, sistema PHP, literalmente nos primórdios da internet brasileira, né, no começo da internet no Brasil.
Então eu começo a tocar nesse tipo de tecnologia muito novo, muito no começo. Mas eu decidi terminar a engenharia. Foi até o final, aos trancos e barrancos, os últimos anos eu basicamente já estava trabalhando, né? Mas aí começa, depois eu dou uma pausa nela e eu vou para São Paulo. Eu sou do Sul, eu venho para São Paulo para, literalmente terminando a faculdade, eu venho para São Paulo trabalhar com telecomunicações, que também foi uma fase muito boa, um boom de telecomunicações no Brasil. Eu chego em São Paulo para trabalhar nessa empresa de telecomunicações, um pouco sem dinheiro, e imediatamente eu sou transferido para Brasília para assumir a instalação do 3G em Brasília. Quer dizer, eu saio de Porto Alegre com uma mão na frente e outra atrás, quase sem dinheiro, sou recém-formado, não tinha nada, nenhum patrimônio. Fico aqui 15 dias em São Paulo, 20 dias, nem isso, e não, precisamos de alguém para assumir todo o Centro-Oeste. Então eu tinha acabado de sair da faculdade, e aí eu vou ficar responsável pela incorporação da TCO, que era uma empresa de telecomunicações no Norte e Nordeste. Então, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Tocantins, Goiás e Pará, eu assumo toda a parte de engenharia, com 20 e poucos anos de idade, nesses estados. Que interessante, naquela época não existia muita coisa, era Mato Grosso do Sul estavam crescendo pelo agro, mas você pega cidades que hoje estão gigantes, né? Aquidauana, Araguaína, sei lá, Palmas do Tocantins, ou próprio Palmas, né? Cidades que tinham acabado de se criar, não tinham 3G, não tinham fibra ótica, não tinha internet, tinha nada. E aí esse jovem engenheiro, né, assume aí e opera essa coisa. Eu fico um tempo bastante em Brasília, construindo do zero a infraestrutura que viria a ser a infraestrutura de telecomunicações do Centro-Oeste. Então foi muito legal. Aí eu volto para São Paulo, fico mais um tempo em telecomunicações aqui em São Paulo, e aí, enfim, eu vou cair no mercado financeiro, na Redcard e no Itaú. Já numa posição mais legal, eu fui ajudar a Redcard na abertura de mercado, né? Então eu deixo de ser um engenheiro e entro nesse meu lado finanças, né? Perfeito. Então a Redcard estava num momento muito interessante, existia um monopólio, na época se chamava Redcard e a Visanet, né? A Visanet vem se tornar Cielo e a Redcard vira rede na mão do Itaú. Mas naquela época era um monopólio, então uma só podia passar uma Mastercard, outra só passar Visa, o regulador Bacen já na época já não viu que isso não era muito bom. E eu entro para ajudar a rede a criar uma área de marketing, uma área de vendas, e aí eu entro numa área que eu gostei muito da minha vida, que foi a área de planejamento estratégico. Quer dizer, que é olhar a empresa como um todo. E aí sim eu acho que eu sou brindado por ter bons chefes. Eu acho que se você tem sorte na vida, você vai ter bons chefes. Viu, pessoal da UV, vocês têm sorte na vida. Não sei se eu sou um bom chefe, mas eu tive bons chefes, né? Se você tem sorte na vida, você vai ter bons chefes. E eu tive excelentes chefes nessa minha época que eu vou para o mercado financeiro, né? E aí eu começo a participar das reuniões de conselho, das reuniões estratégicas, das reuniões de diretoria da Redcard e algumas até do próprio Itaú. Como jovem gerente, como alguém ainda imaturo na sua carreira, mas com muita ambição, né? E eu acho que essa convivência muito cedo com diretores, né, foi fundamental para depois, quando a gente criar a UV, né? Então, ata de reunião, compliance, pensamento estratégico, olhar marketing, olhar vendas, olhar o caixa da empresa, olhar a estratégia, além da engenharia. Então, eu primeiro tenho então uma experiência bem no começo da minha carreira, engenheiro mesmo, assim, de subir em poste, puxar frio. Faz parte. Fazer a parte pesada de engenharia, que eu ainda amo, nunca deixei de ser engenheiro. Depois eu tenho uma segunda parte da minha carreira, finanças pesadas, assim, de mercado financeiro, de dominar Excel minha só vida. no teclado. Né? Excel é minha vida, adoro Excel para lá e para cá. Sou fã. E uma terceira etapa que é planejamento estratégico. E aí dessa etapa vem a mais emblemática da minha carreira, né? Que foi o grande salto, quando eu saio do Brasil, vou para os Estados Unidos, para então ajudar o time que ia montar literalmente a Amazon Brasil. A Amazon não existia no Brasil, não existia site, não existia nada. Eu saio do Itaú, vou para os Estados Unidos, fico um ano lá, depois eu volto para o Brasil. Tudo em sigilo, uma série de contratos sob NDA, eu não poderia contar nada. Minha mãe entra em parafuso, porque ela achou que eu estava desempregado. Vários amigos meus achavam que eu estava em sabático, eu tinha um contrato que eu não podia botar no LinkedIn, nem contar para ninguém que eu estava trabalhando na Amazon. me rendeu um belo stock options, mas eu não podia contar para ninguém que esse projeto estava sendo feito. E era sigiloso, era importante que era sigiloso. Legal. Daí eu começo a operação da Amazon no Brasil,
tanto a AWS quanto a Amazon.com. E isso me encanta. A Amazon é uma escola, eu acho que culturalmente uma das melhores empresas aí de cultura muito forte, né? Ela cresce rápido. Eu sou, de novo, a sorte favorece para os preparados, né? Eu entro na Amazon, né? Numa época que ninguém acreditava neles. Então, o valor da ação, o valor da empresa, ela começa a engatinhar em cloud. Aquela que viria a ser a AWS tinha acabado de ser lançada. Quando eu entro na Amazon, a AWS tinha lançado seu terceiro produto. Então, tinha um produto de storage, que é o S3, um produto de e-mail, que é o SaaS, né? E depois o EC2. Então, a AWS, né, tinha lançado seu terceiro produto. Ridicularizada, é interessante, tem vários artigos do New York Times, do Washington Post, ridicularizando a Amazon. É interessante que a Amazon sofreu esse processo de ser questionada brutalmente. Por que uma empresa que vende livros e tem e-commerce tem a cloud? E hoje ela é líder absoluta em cloud, né? De longe. E eu não consigo pensar um paralelo. Da mesma forma, quando a UV lança a nossa cloud, a gente é ridicularizado, a gente é criticado. Começa no data center. Começa a história. Então, eu começo a ver essa história de connect the dots. Semelhança. Né? Tem a semelhança. Então, eu vejo a Amazon financeiramente, as ações destruídas no mercado, analistas recomendando vender a ação a todo custo. Mas era óbvio para a gente que aquilo era o futuro, né? Era claro que isso era o futuro, né? Então eu fico um tempo no Brasil pela Amazon, e aí eu acho que eu tive de novo um bom chefe, um bom parceiro, e ele acredita muito em mim, ele olha na minha cara e diz, cara, eu acredito em você. Você fala, ele olha um dia para mim e diz, cara, você fala espanhol? Eu falei, cara, falo. O Projeto México tá dando tudo errado, ninguém deu certo lá, é o terceiro americano que vai lá e dá tudo errado, eu consigo entender, imagina um americano bem duro tentando fazer negócio com o mexicano. O mexicano latino, é tão complicado de fazer negócios quanto o brasileiro. Porque o mexicano, ele fala, aí era, ahorita, ele na verdade quer dizer, ele concorda com você e ele, na verdade, não vai fazer o que você concordou, né? Eles, vamos fazer. Tá. Sim, na verdade o sim é não, o não é talvez e o não é não mesmo, né? Então tudo no México um latino para entender. É um latino até pior que o Brasil. Então eu vou para o México. Acho que em 2012 eu chego, sei lá, 12 vezes para o México. Então eu vou São Paulo, México, Nova York e tal. Então foi com o México. Começa então a Amazon México, junto com um monte de time lá, né? É o time, começar uma empresa internacional num outro país é meio que jogar um monte de gente de paraquedas, né? E fazer dar certo. Aí faço o México, isso dá certo, e aí eu vou para a Austrália também, faço o mesmo projeto, começo a brincar com outros projetos de expansão da Amazon, que é expansão internacional, Paraguai, Argentina, Coreia do Sul, vou também a Coreia do Sul. E aí sim eu tenho finalmente esse maior tempo na Ásia, né? Ainda pela Amazon, né? Tinha um orçamento brutal. Mas na época eu não tinha filhos, eu podia viajar o mundo inteiro. Em 2014, foi um ano meio maluco, 2012 na verdade, 2012 eu fiz a conta que eu dormi 60 noites em avião. Então eu fazia, Uau! Eu fiz... É um sexto do ano praticamente. Então o que eu fazia? Sexta-feira à noite eu pegava o voo São Paulo, Nova York, passava uma semana em Nova York, depois eu passava uma semana em Seattle, uma semana em Cidade do México, voltava, então fazia um loop. E depois eu fazia isso, sei lá, Sydney ou Coreia do Sul, sei lá o que foi. Então foi um ano fantástico, eu dormia no avião, né, em voos internacionais, você pode dormir um pouco mais e tal. Mas era assim, um sexto, um décimo do ano eu estava dormindo no avião. Então eu passei, naquele ano, né, eu passei uma quantidade de 60 noites do ano dormindo no avião. Então foi ótimo. Pesado. Agora aquela coisa começa a ficar pesado para mim. Eu começo a olhar, cara, peraí, não acho que isso é para mim. E nem era tanto, né, não era tão comum um Zoom ou Meets, né, nem existiam tantas as tecnologias, as reuniões eram presenciais, né? Certas reuniões com certas coisas eram presenciais. E hoje em dia são reuniões que jamais eu deveria ter ido, daria para fazer via conference, mas na época era mandatório começar essas reuniões presenciais. E aí começo com o Michão, finalmente eu começo a voltar, volto para o Brasil, fico mais um tempo aqui, um último ano na Amazon Brasil, as coisas... Brasil sempre um país desafiador, né? Bastante. E aí começa o comichão de criar minha própria empresa e de testar se eu realmente estava pronto para empreender, né? Perfeito. Daí sim, no último ano eu dou esse salto no escuro, né?
volto para o Brasil e começo a empreender. E cá estamos, então. Cá estamos. Muito bom, que bom. Ou seja, tudo isso acaba trazendo, então, essa experiência para você hoje ter essa visão 360 dos negócios. Tem que ter uma visão 360. Tem que ter. Né? E te ajuda a tomar decisões muito rápido, como... As decisões rápidas é uma das minhas marcas, né? Favoritas. Eu acho que a gente, principalmente o Cibés, que é o sócio hoje, né? A gente tem como verdade que as decisões da UV são tomadas não mais que um dia. E eu sei que isso deixa o time ansioso. A gente já tomou decisões, reverteu decisões para frente ou para trás, em qualquer cenário, em horas ou dias. O problema é assim, o custo de não tomar uma decisão é muito maior do que o custo de tomar a decisão e voltar nela. Não tem problema errar. O problema é você ter a leniência ou você ficar parado na falta da decisão. No mercado competitivo hoje, no mercado global hoje, se você não está trabalhando no teu máximo, entregando o máximo, você é atropelado por alguém que está nesse nível. Com certeza. Soma isso agora, temos AI. Com todas as ferramentas disponíveis. Todas as ferramentas que estão disponíveis. Perfeito. Se uma empresa não toma decisões rápidas, ela está afadada à morte. Interessante que eu descobri é o seguinte, a maioria das decisões elas são reversíveis. A maioria das decisões... Tem que ter a humildade para poder reverter, tá, né? Para trás, tá? A maioria das decisões você pode... Claro, fácil, a maioria você consegue reverter. Explicar isso para o time, às vezes, explicar isso para o cliente, que você pode desfazer uma decisão, não é muito fácil. Especialmente no Brasil, sangue latino, o pessoal leva para o lado pessoal. Então a gente tem um negócio que é o mundo de startup, que assim, R rápido, R pouco, R fácil, R barato. Né? Exato. É como a gente move a UV, né? Então, se a gente demorar um dia para tomar uma decisão, em geral tem alguma coisa acontecendo errado na companhia. Perfeito. Aí tem uma série de decisões que é fácil não ter. Então, quando a gente é pressionado por alguém externo, preciso que você tome uma decisão externa, aí é não. É não, então, essa é fácil. Qualquer pressão é um não. Qualquer pressão, fácil. Em geral, é não. Tá? Se não dá tempo para pensar, é melhor falar um não. Se eu sou obrigado a tomar uma decisão que não é nossa, que não me cabe, em geral, a resposta é não. Né? Porque, em geral, tem algum golpe por trás, tem alguma pegadinha por trás. Tá? Quando é muito insistente, né? Quando é muito insistente, a resposta E aí vem a parte de ter tido todo um passado ali que te preparou para conseguir olhar com... pegar essas maldades de mercado, vamos tem dizer muita assim. Maldade, né? maldade. Que é um mercado com muita maldade. Maldade no mercado é inerente... Não quer brincar, não desce pro play. Sim, todo mundo sabe que existe, né? O mercado financeiro, ele é muito agressivo. Naturalmente, ele é agressivo. O mercado brasileiro, ele é agressivo, infelizmente ainda ineficiente, e ele tem um problema jurídico, né? Como existe uma insegurança jurídica, o mercado brasileiro é caro, o mercado financeiro, né? Então a gente tem a maior taxa de juros nominais do planeta, perdemos aí por alguns países em guerra, alguns países em situações muito piores, né? A gente tem Rússia e Ucrânia, salvo engano, hoje com taxas de juros nominais menores que a brasileira, o que é peculiar. Né? Então, o mercado brasileiro, ele é, ao mesmo tempo, excitante, divertido, mas ele é caro e ineficiente. Então, as maldades existem. Então, eu falo que se você quer entrar no mercado financeiro hoje, a gente atende muitas instituições, a gente tem instituições que são nossos clientes. Sim. É um mercado fascinante, mas é um mercado difícil. E se você não tem o estômago de jacaré para entrar no mercado brasileiro e lidar com a ineficiência dele, com os golpes e com todos os desafios estruturais, melhor não é pro play. Não é para amadores. Brasil não é para amadores. Ou seja, é importante isso daí. Rafa, então quando a gente vai falar da chegada então da UV nesse mercado que não é para amadores, mas cá estamos. Que problema que a UV nasceu para resolver? Conta para quem está aqui, então. O problema de uma empresa. Nossos clientes são empresas. Essas empresas têm um problema clássico de uma empresa, são 2, são 3, não mais que isso. Cara. A empresa precisa vender mais, precisa vender melhor. Esse é o primeiro. Tá? 2, ela precisa cobrar e receber dos seus clientes. Ela precisa cuidar do caixa dela. E terceiro, ela precisa crescer, entendeu? Cara, problemas, uma empresa de construção vai ter um desafio maior, uma empresa de marketing, vai outro, um restaurante, um posto de gasolina, uma empresa de tecnologia. Mas, assim, o papel de uma empresa é atender bem seus clientes, servir os seus clientes com os melhores produtos e serviços, cobrar por isso e cuidar do seu caixa.
Então a UV quer estar posicionada nesse trio, né? Ajudar as empresas que a gente está a vender mais melhor, cobrar melhor e gerenciar o caixa delas de uma forma muito eficiente. Nada mais, nada menos. E ajuda a escalar também com a possibilidade dessa automação, por exemplo, de algumas tarefas, utilizando APIs ou utilizando bastante que a UV tem. Correto, né? Então, a empresa que não cuida do caixa dela, não cresce, ela pode até não morrer agora, mas ela vai morrer daqui a alguns anos, vai piorar. A Cash King já diria... Gestão de caixa. Exatamente. Rafa, então, falando um pouquinho aí da sua virada aí como CEO, então, dessas decisões difíceis que você teve que tomar, falando um pouco dessa maturidade que você traz, então, para o time. Dentro da UV hoje, né, qual foi uma das decisões mais difíceis que você precisou tomar aí como, então, diretor executivo? A próxima. O meu papel é tomar a decisão difícil que um time fera às vezes está com dificuldade de tomar. Então, por exemplo, primeira decisão difícil é conseguir pessoas, ou missão difícil, né? Conseguir pessoas melhores do que eu. E quando essas pessoas não conseguem tomar decisões difíceis, é ajudar a gente a chegar do outro lado. Ajudar a pensar. É estranho, o papel de um CEO é buscar as melhores decisões difíceis. Porque as fáceis o próprio time tem que tomar, o próprio cliente tem que tomar. E é estranho, eu vejo muitas empresas fugindo de decisões difíceis. A gente adora decisões difíceis, né? Então, nesse rol, acho que nos últimos 3 anos, a gente tomou inúmeras decisões difíceis, perseguimos elas com unhas e dentes. Então, alguns exemplos, né? A primeira foi o tipo de regulação, o tipo de licença que a gente se colocou junto ao Banco Central e ao tipo de licença, o tipo de produtos que eu posso oferecer. Então, a gente tinha uma MP regulada, participante direto. E desse rol de licenças que a gente aplicou, é uma combinação bem rara e bem difícil, é como se a gente tivesse pedido justamente o kit mais difícil. Que era inédita no Banco Central há anos. Era uma combinação muito difícil, né? Então, o que a gente pediu? A gente pediu ser um participante direto, sem passar por um PSTI, antes mesmo de todas as discussões de segurança da informação que foram cometidos. O mercado foi assombrado, né, por uma série de ataques que não afetaram a gente. Então, essa foi uma decisão difícil que a gente tomou 2 anos atrás, que agora parece óbvia. Agora o mercado inteiro está buscando esse caminho que a gente tomou. Mas lá atrás a UV era maluca. Há 2, 3 anos atrás, quando a gente tomou essa decisão, a gente era louco. Então, o louco, às vezes, ele está ou à frente do mercado ou é louco, né? Então, isso é louco se não dá certo, senão ele vira gênio, né? Se é louco, você não dá certo. Então, a primeira decisão difícil que a gente tomou foi o nível de gerência. Por que ela foi fácil para a gente? Porque se eu for tentar competir com a mesma licença ou com as mesmas ferramentas que os demais participantes do mercado, que tem 12, 20 anos, ou uma instituição agora acabou de comemorar, sei lá, 50, 100 anos de idade, no melhor cenário eu vou ser igual a eles, correto? Certo. Então eu tenho que largar na frente com algo muito especial. Se eu não tentar o melhor, eu já, por definição, estou fadado ao fracasso. Tá? Então a primeira decisão difícil que a gente tomou foi justamente o regramento, né? A licença que a gente teve. E eu acho que foi uma discussão bem pesada, e no final a gente optou, vamos para mais difícil. A piada é que quando a gente protocola isso no Banco Central, né? O Banco Central me ligou, protocolando pela manhã, uma quarta-feira à tarde, o Banco Central me falou, olha, cara, acho que vocês protocolaram errado, aqui tem um formulário, você ticou todos os quadradinhos, né? Você pediu tudo que dá para ter, e a última vez que alguém fez isso foi 10, 12 anos atrás. Não, eu realmente que eu quero. Então, interessante que essa é uma decisão difícil na hora que ela foi tomada. Hoje ela é trivial para a gente, correto? Então a decisão difícil ela deve ser perseguida. Essa foi a primeira que a gente tomou. A segunda, um pouco emblemática, foi a história do data center próprio, da cloud privada própria. Tá? Que também não... é difícil porque ela era contraintuitiva, desnecessária, foi criticada por clientes, o próprio time de tecnologia, metade do time de tecnologia era contra. Então, imagina eu puxar uma discussão com o nosso time de tecnologia, quando o nosso CTO, e metade dos programadores naquela época me chamavam de louco. Tá? Olhando para trás, uma bela decisão. Mas por que naquela época ela era contraintuitiva para muitos? Porque era um risco, né? Não era risco, é porque ela não parecia útil.
Né? Ela não parecia... por que você não vai usar a AWS? Pô, eu saí da AWS, eu saí da Amazon, né? Correto? O cara da Amazon saiu da AWS. Eu conheço as clouds, eu sei usar as clouds boas. Os concorrentes... Azure, Google Cloud e tal. Né? No nascimento da UV já existe uma oferta substancial de cloud. Essa decisão que foi tomada concomitante com a outra, ela se mostrou talvez uma das melhores decisões para a gente conseguir o acesso direto ao Banco Central e depois conseguir a licença. E hoje fornecer cloud. E hoje fornecer cloud para outros bancos. Mas por que na época ela foi fácil para a gente? Primeiro foi o processo que a gente tomou essa decisão. Eu não empurrei a decisão para o time. A gente liguei para a Dell, compramos um servidor. De novo, liguei decisão de um dia. Liguei no 0800, eu quero comprar um servidor, que é um topo de linha. Então, imagina que eu liguei no 0800 da Dell. Sorte de quem atendeu. Maravilhosa, mostra que ela é uma belíssima empresa de vendas. Não acho que é sorte, acho que é processo. Perfeito. Não acho que é sorte. Acho Bom que o processo ponto. da Dell é bom. Compramos um servidor que na época valia, sei lá, quase 70 mil reais. E ela disse, não, beleza, não, eu pago agora, pagamos no Pix, entrega amanhã. Em 3, 4 dias a gente comprou uma máquina, um único servidor, que na época correspondia, sei lá, 20% do nosso caixa. A gente gastou 100 mil reais nesse projeto. Eu gastei 20%, 30% do caixa numa aposta. Apostamos, chamamos os programadores, assim, cara, agora testem isso e validem essa hipótese. De novo, uma decisão que, até aí... Poderia ser revogada. Se eu pudesse errar, eu poderia revogar ela. Cara, eu caguei, jogar fora o servidor, o investidor ia xingar a gente, eu ia engolir o meu ego. Faz parte. Ia aceitar a derrota e tudo bem. E acabou que a minha decisão não foi entubar a cloud privada para o time. A decisão foi fazer a pergunta. Faz sentido. Faz sentido, galera. E se a gente fizesse a nossa cloud privada? Então, a decisão difícil, ela começa com uma pergunta difícil. E a cada dia, a gente não conseguia dizer não para a resposta. Então, no primeiro dia a gente testou, no segundo dia ficou mais óbvio, no segundo dia a gente começou a rodar os números, no terceiro dia os economics começaram a aparecer. Então, a decisão difícil não foi tão difícil. Ela foi se mostrando. Ela se mostrou para a gente muito fácil. A decisão difícil, na verdade, foi fazer a pergunta. E é isso que eu falo, tem até alguns artigos que eu publiquei. Ter coragem de fazer a pergunta difícil é mais importante, porque a gente às vezes, por ego, por medo, a gente foge de perguntas difíceis para nós mesmos, a gente não faz nem a pergunta. Então, o projeto do Data Center começou com uma pergunta difícil. E aí, depois que ela foi perguntada, depois que ela foi proferida, né, essa pergunta começou a ficar indigesta, porque como a gente não conseguia falar não para ela, sempre voltava assim... Cada vez que a gente fazia mais testes com esse servidor, né, que foi o primeiro servidor que a gente comprou, cada vez ficava mais óbvia a decisão. Perfeito. Mas por que ela é emblemática? Porque imagina, todas, sem exceção, todas as startups que a gente conhece hoje rodam em cloud. Cloud. Okay? E a gente foi justamente para o lado oposto. Por quê? O economics era bem melhor, então era bem mais rentável para a gente, financeiramente. Era mais rápido, o software rodava melhor, a gente conseguia rodar as coisas modernas, como Kubernetes e tudo mais, em um único equipamento. E o final, a gota d'água, é que a gente conseguiu rodar a UV inteira em um único servidor. Tamanho era o poder. E o que acontece? Esses servidores modernos, esses servidores, eles têm... Essa máquina que eu não me lembro direito, acho que ela tinha 2 CPUs de 64 cores. Então, um único computador, o tamanho de um computador de mesa, tinha 128 cores. Que até pouco tempo atrás são tecnologias que não eram disponíveis. Então, eu dava para olhar, peraí, eu consigo colocar a empresa inteira em um único servidor. No momento que essa ideia passou pela cabeça, não tinha mais volta. Não tinha como voltar para trás. Né? E aí sim nasce a ideia do data center, aí sim nasce a center. Então, não foi uma decisão difícil de entubar para o time. E vou enfatizar, metade do time de tecnologia da UV era radicalmente contra. Chamavam de louco e tal. O mercado chamou a gente de louco, concorrentes deram risada e tudo mais. Lembra que naquela época não teve nenhum incidente de segurança, nenhuma das N empresas perdeu, ninguém tinha perdido 1 bilhão de reais, isso foi um ano antes. Então a decisão difícil, ela é boa quando você toma antes dos outros. Aí você é o visionário, porque senão você é o louco. Mas eu falo que esse momento do data center, junto com a licença, 2 decisões difíceis, que são boas decisões, ou 2 perguntas difíceis são muito mais importantes que a decisão em si, é a pergunta.
Duas perguntas difíceis, perguntas indigestas, né? Somadas, criaram a UV. Ato contínuo disso, 1 ano depois, a UV, naquela época, quando as decisões foram tomadas, a gente processava, sei lá, 20 mil, 30 mil transações dia, processava 100 mil reais, 9 mil reais, a gente tinha uma receita de uma startup, já era uma receita ok. 1 ano depois, a gente passa para bilhões de reais. E fecha esse ano agora, onde outros bancos começam a usar a gente. Ou seja, a gente sai de uma startup que começa, de uma fintech, uma startup, e passa a ser provedor de tecnologia para outros bancos. Quer dizer, às outras vezes até mais antigos do que a UV. E as fintechs, né? as fintechs que estão usando a gente têm 10, 12 anos de idade. Então, eu realmente enfatizo o poder de se fazer perguntas difíceis. Todo profissional, toda empresa tem que se fazer perguntas difíceis. Dessas perguntas difíceis acaba originando coisas revolucionárias, né? Produtos revolucionários e, quem sabe, empresas também revolucionárias. Pensa agora com AI, né? Então, no momento de AI, a gente vive um momento de tudo AI, ChatGPT. Então, AI vai responder as perguntas fáceis. Exato. Então, o nosso papel como cérebro, a gente ainda tem um cérebro mais capaz que AI. AGI ainda não existe ainda, mas por algumas décadas a gente ainda tem a vantagem sobre ela. Então, a única vantagem que um executivo, um profissional, uma empresa tem, porque AI agora common ground, ela está acessível a todo mundo. Perfeito. Todo mundo tem acesso a AI, você pode até pagar um plano mais premium. $100 você tem acesso a AI. Temos vibe coding, quer dizer, uma equipe com alguns programadores poderia recriar a UV hoje. Correto? O que a gente demorou 3 anos, teoricamente alguém pode, com a AI certo, um time certo e com as perguntas certas. Então o que sobra? O que é um grande diferenciador de uma empresa agora? Fazer perguntas difíceis. E tomar decisões rápidas. Tomar decisões em cima delas. A pergunta difícil, AI não consegue responder, ou um time certo. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Quem está na UV vai ouvir uma frase assim, cara, qual que é o problema do problema? A pergunta por trás da pergunta. Quem está na UV vai ouvir essa pergunta todo dia. Assim, cara, temos um problema. Tá, mas o que está por trás desse problema? Qual que é a derivada da derivada desse problema? O lado engenheiro olhando por trás. Já desenhou esse problema? Já desenhou esse problema, já perguntou o que está. Provavelmente, quando a gente vê um problema, ele tem perguntas. Sim. Então, dá para falar bastante sobre perguntas difíceis, né? A gente tem se feito perguntas difíceis. E quando a gente consegue responder elas trazem coisas bacanas para a gente. Muito bom. É legal fazer parte desse time que recebe as perguntas difíceis. São fáceis. Elas não são digestas, né? Elas não são fáceis. Mas é gostoso porque faz a gente pensar. Faz parte. E, Rafa, então, assim, você trouxe bastante de fazer as perguntas difíceis. E uma fala importante, você não impôs nada também. Você foi propondo as coisas para o time, para eles mesmos entenderem, né? Então, assim, até porque se eu tivesse imposto, deixa eu interromper aqui, se eu tivesse imposto alguma coisa, eu perderia o time. Perde o time, exato. Perderia o time. Então, assim, até minha pergunta é, na tua forma hoje de liderar, você enxerga que você teve uma mudança na forma de liderar de quando você começou os seus primeiros times, até em outras empresas? Então, o que mudou na tua forma de liderar ao longo desses anos? Né? A gente tem... aí tem o problema da startup, né? Então a gente teve algumas decisões difíceis, sei lá, a plataforma de chat foi uma que eu me arrependo das decisões que a gente tomou, algumas decisões de CRM, de marketing, de ferramental, estratégia de vendas, tá? Aí também tem um papel do CEO, ele ganha um papel indigesto de várias coisas, né? Tem papel... Alguém que não está performando no time tem que ser demitido, em geral. A gerência, a diretoria tem que fazer isso. Se a contabilidade não está legal, tem que trocar o fornecedor de contabilidade. Ou mesmo se o time está demorando para tomar uma decisão, essa decisão é tomada. E isso não é legal. Então, quando a gente teve alguns problemas, assim, eu não posso falar as partes ruins, né? Então, já no primeiro ano da UV, era muito importante andar para frente. Perfeito. Muito mais do que agradar certas pessoas ou do time. O problema é que andar para frente, quando você tem lá, sei lá, na minha cabeça tinham 20 frentes que a gente tinha que cuidar. Marketing, vendas, TI, segurança, infraestrutura, regulatória, a gente tem uma agenda pesada, contabilidade, a lista é infinita, mas assim, no primeiro ano eu me prometi 20 coisas que a gente deveria cuidar para literalmente fazer a empresa rodar, né? E aí você pega certos profissionais e a gente forçou a tomar alguma decisão.
Não necessariamente, algumas delas foram as melhores, e as pessoas ficam chateadas porque parece que eu mexi no queijo de alguém, não, eu mexi no ego de alguém. Mas, de novo, o pior é ser lá via, o problema, e a gente perdeu profissionais nesse momento e tudo mais. O primeiro ano de startup Aí você começou a pensar mais como empresa e menos num produto, por exemplo, né? Eu comecei, algumas coisas eu mudei, acho que o Uve foi muito mais forte, né? Hoje o meu papel é pessoas, a minha agenda primária hoje é trazer talentos, reter talentos, né? Tem uma agenda com investidores, uma agenda com clientes, mas a agenda principal é talentos. E o bom talento, ele não quer ser interrompido. Quer dizer, o bom profissional, ele vira o meu chefe. A ideia é essa, né? O bom profissional sabe o que está fazendo, quer autonomia, quer um orçamento e me deixa em paz para cumprir com o meu papel, né? Então, se eu quebro essa autonomia de qualquer pessoa do time, na primeira semana dá certo, na segunda eu perdi a alma dessa pessoa, tá? Então, é importante que as pessoas possam ter autonomia. Todo mundo pode ter autonomia, então, quanto mais sênior na empresa, em tese, mais autonomia. Espera-se uma autonomia maior. Espera-se uma autonomia maior, espera-se uma entrega maior e com responsabilidades maiores. Então, às vezes, eu já fui forçado a subverter esse modelo. Sempre que eu subvertei mesmo, em geral, me arrependi. Não é muito fácil. Mas é o papel que me cabe, entendeu? O papel que me cabe é o papel de às vezes, ser o chato. Em geral, às vezes, eu tenho que cada vez ser o menos chato na sala, mas, em geral, é o papel que é um papel do jurídico, é o papel do compliance, é o papel do antifraude. Então, uma empresa saudável, né, ela tem as áreas clássicas, vendas, marketing, no nosso caso, TI, mas ela tem compliance. A gente tem uma área de compliance. Uma área de compliance ela não é para ser querida na empresa. Tá? Então, a gente trouxe essa profissional de compliance legal para o time. Acho que na primeira semana o time comercial Rafa, me chamava no privado. A gente não falar aqui, não podemos falar, não tem problema. Tá brincando, tá brincando. O time comercial não vai dar certo, essa empresa vai quebrar, nós vamos morrer. Não, mas eu preciso de um compliance, eu preciso do freio, porque senão é um carro que não faz curva. Então a gente trouxe uma área de compliance, e ela nunca vai morrer. Perfeito. Ela está no começo dela. É uma decisão indigesta, a área comercial não gostou, mas ela é importante, entendeu? E ela tem que ser tomada. Então tem essas decisões que não são tão bonitas, tão divertidas, que em geral envolve jurídico, envolve compliance, envolve regulatório, envolve antifraude, segurança da informação. Tem essas decisões que não são bonitas, não. É uma fala muito legal sua, até quando a gente conversa com os outros bancos, que você fala, gente, você tem na mão algo extremamente especial. Que é o poder de trabalhar com pagamentos, né, de movimentar o dinheiro. Então, isso é especial, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades também, certo? A Uve é uma emissora, a Uve tem a licença de emissor de moeda eletrônica, né? Então, a gente pode mover dinheiro. Qual dinheiro? Dinheiro dos outros, não o meu, né? Não o nosso. Seja, a gente move o dinheiro dos clientes. Como então, estar à frente de uma empresa que tem algo tão especial quanto esse poder de mexer, movimentar, né? Receber, né? Custodiar. Receber, custodiar, exato. Receber, custodiar recursos de terceiros, né? Exato, que é uma grande responsabilidade. Exato, tá. Extremamente especial. É especial. Perfeito. Rafa, como que você equilibra, então, isso aí faz com que você precise ter, então, visões de curto prazo, visões de longo prazo. Como que é esse equilíbrio, então, olhando para o longo prazo, para o curto prazo, das decisões também do dia a dia, pensando em toda essa responsabilidade que tem que ter hoje? Deixa eu começar, não a sua resposta, deixa eu começar por uma outra resposta, depois eu chego na... Claro. Então, no curto, médio e longo prazo. Uma parcela fundamental da minha carreira, eu fiz planejamento estratégico, quando você olha 10 anos para frente, 100 anos para frente, volta e tenta transformar isso num plano de dias, né? Que saia do Excel, que não saia do Excel, né? Tá? E é interessante, eu acho que esse é o grande erro de muitas empresas grandes, né? Elas se perdem e morrem porque elas ficam elucubrando planos mirabolantes, a alta diretoria se perde e elas morrem. Eu jamais gostaria que esse fim trágico acontecesse para a Uve. Espero que ela postergue, né? Tenha 100 anos. Meu sonho seria que ela seja... passe a minha ideia, a minha idade nesse planeta. Mas a resposta que eu gosto de dar não é tanto de médio, curto e longo prazo. A resposta que eu gosto de dar é de baixo para cima. O que é de baixo para cima? As coisas têm que acontecer no micro para depois chegar no topo, né? Então, existem dois tipos de planejamento de empresa. Um é top-down,
que é quando a alta diretoria toma uma decisão, lancem Aceite. isso, façam isso, ponto, acabou, e isso é empurrado cadeira abaixo, ou goela abaixo do time, né? Então, top-down, de cima para baixo, da alta diretoria para baixo. Como se a alta diretoria fosse o melhor lugar para tomar decisões, né? E outro modelo é o bottom-up, né? De baixo para cima. Tá? Então, se tudo der certo e se a gente for uma boa liderança, as decisões na UV são tomadas de baixo para cima, né? De bottom-up. Por vários motivos. Primeiro, tem muito mais cabeças pensantes, tem muito mais pessoas falando com o cliente. É na linha de frente, com contato real com o cliente. A ideia toda volta a uma reunião emblemática, todo final do dia, 6 da tarde, a gente se reúne, que é a daily de CS, para falar e ouvir os clientes. Então, todo final do dia, não é uma reunião fácil, não é uma reunião agradável, não é uma reunião difícil, a gente lava a roupa suja da UV, basicamente a gente ouve tudo que deu de confusão dos clientes, aprende e, se possível, conserta no dia seguinte. Boa parte a gente não consegue, são problemas. Hoje a gente já tem problemas muito estruturais, né, muito desafiadores, né? As tarefas difíceis já foram resolvidas. Então, no primeiro dia, na primeira semana, problema num dia era resolvido imediatamente no dia seguinte. Hoje a gente já tem alguma coisa que algum cliente traz de alguma demanda ou reclamação que ele traz hoje, às vezes a gente pode demorar meses para resolver, porque as issues fáceis, né, coisas fáceis foram embora. Agora só sobrou as decisões difíceis. Então, em relação a médio e longo prazo, para mim é muito mais legal a gente ter de baixo para cima esse conflito de ideias. Tá? Qual é o problema do bottom-up, quando a gente olha de baixo para cima, né? De baixo para cima, vindo do cliente, né? Ou dos times? Isso é um ruído, é uma gritaria, é uma confusão, gera um estresse em todo mundo. Mas esse modelo ele é muito mais vitorioso no longo prazo do que qualquer outro modelo. Sim. Porque a ideia ela tem que ganhar o espaço dela. Acaba fazendo sentido para o time dentro do time, né? Não, nem isso. Pensa o seguinte, se alguma ideia é proposta por algum cliente pede alguma coisa. Eu acho estranho, né? É a nossa terceira startup, né? E agora está dando certo. Quando você lança uma startup, você faz lá o canvas de valor, você faz um planejamento estratégico, você desenha um monte de coisa. E aí você lança isso, depois de 6 meses você vai ao mercado. E aí, obviamente, o mercado te dá um tapa na cara, uma cotovelada, cospe em você, e não era o que o cliente queria, né? Então, as ideias na UV, elas vêm de problemas reais. De problemas reais dos nossos clientes. Perfeito. E elas são beta testes, elas são estressadas ao longo da semana. Então, um problema, às vezes, um cliente bate e volta. Por que a gente acerta muito? Porque a gente é bom? Não, é porque a gente criou um modelo mental de ouvir o cliente e de ignorar o cliente também, né? De ouvir os bons clientes. Quem a gente ouve? O cliente que nos paga, né? A gente ouve muito bem o cliente que tem uma conta aberta com a gente transacionando. E aí essa ideia tem que subir, ela tem que ganhar, ela tem que ser boa o suficiente, ela tem que ter entropia, energia para subir e aí sim virar algo que a gente vai beneficiar mais pessoas. Pessoas, tá? Você fala muito aí do time também, então, da gente ouvir o cliente, da gente trazer essa escuta ativa e resposta rápida para os nossos clientes. Dentro da UV, isso é um grande motivo de orgulho para você, que eu sei. O que mais te orgulha hoje dentro da UV, então? Eu me orgulho muito do time de TI, a gente consegue fazer coisas muito legais de forma muito independente, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, nosso core é software, nosso sistema é software, a gente tem um CDO foda, que é o Sibelius, um time disciplinado de software. Então, nosso sucesso vem de um time de TI forte. E esse time de TI também é regrado com regras muito claras, tem uma disciplina muito clara de produto. Então, a gente só tem algumas linguagens de programação que a gente permite na empresa, a gente tem um framework muito claro de software, pouquíssimos fornecedores externos, então a gente tem muita autonomia, né? A gente tem 3 ou 4 fornecedores só de tecnologia. Autonomia é algo essencial. Autonomia rodar, total, né? Para o time. E é curioso, o time de TI hoje, se um estagiário entrar no time de TI hoje, ele ou ela, no primeiro dia vai fazer um commit em produção. O que eu quero com isso? Eu quero que qualquer pessoa no time se sinta muito mais empoderada para lançar alguma coisa do que para não fazer. O que é peculiar, porque eu trabalho no mercado financeiro, é raro algum profissional de TI em algum banco chegar a ter acesso aos principais sistemas da empresa nos primeiros dias. Né? Um programador em algum banco que entrar, se ele ou ela, se for trabalhar num sistema crítico da empresa, depois de 1, 2 anos, com muita sorte ele chega nos sistemas de produto. A gente quer que essa pessoa chegue
No primeiro dia, é uma tradição nossa, esse novo programador, né? Vai fazer um commit em produção. Então, como é que eu faço isso com segurança? A gente tem, para cada linha de código na companhia, eu tenho 10, 12, 20, 100 linhas de testes. Sim. Então, não é que eu estou colocando meus clientes, ou essa própria pessoa que entrou em risco, né? Então, a gente criou um ambiente onde é muito fácil inovar com muita segurança. Perfeito. Quanto tempo demorou para fazer isso? 3 anos. Sim. Tá? Então, agora, tem melhorias, né? lançar melhorias na UV é exponencial. E os primeiros 3 anos era absolutamente marginal, é até assustador, né? É quase literalmente é um gráfico exponencial. Ele começa, parece que nada está acontecendo, depois ele explode. Então é um gráfico exponencial. Não sei se eu fiz direito, né? Ele vai assim. Pessoal, esse momento ocorreu agora, esse ano. Então foi o primeiro. A gente teve um crescimento exponencial de receitas, um crescimento exponencial de margem, um crescimento exponencial de clientes, um crescimento exponencial de produtos. Teve que ter 3 anos acreditando nisso para que isso acontecesse agora, correto? Então isso vem de 3 anos. Então o time de TI não é tanto o software, o data center que a gente se orgulha, toda a licença. É a disciplina do time, conduzida pelo Sibelius, com maestria, a disciplina em software, a disciplina em processos, para criar a fábrica, criar o modelo mental que criou a UV. O software hoje quase se escreve sozinho. Então esse é o motivo de grande orgulho para a gente, esse modelo mental, esse modelo de framework, que é peculiar à UV, me atrevo a dizer, bem diferente de outras empresas de tecnologia. Ele está muito mais próximo de uma Amazon, de uma Google, um Facebook, né? A gente opera a UV como uma Big Tech, a gente opera ela como uma disciplina de... E tamanho a gente está conectado diretamente ao Banco Central, a gente tem toda a parte de mensageria, toda a parte de Pix, até um front-end que é usado por posto de gasolina, pizzaria, todo esse stack, todo esse software, desde o mais baixo nível, e eu estou falando da minha cloud privada, onde a gente está gerenciando discos, memória, até a visão uma visão do cliente, que quando você entra na plataforma, ela explode, joga confete, ela pisca, ela pula. Todo esse software é da UV. Então, a UV Cloud vem disso. Então, a UV Cloud é o sucesso da disciplina e do foco do time. Levou 3 anos. Exato. O que aconteceu é que, ao final do 3º ano, é quase como juros compostos, né? Você entra no momento... De repente, a bola de neve começa. De repente, isso vira uma bola de neve. Então, eu tenho grande orgulho desse time de TI, né? Vou aproveitar e agregar um pouquinho mais também na sua fala, falando um pouco da documentação, que é bastante elogiada pelas pessoas que integram conosco, Brasil e afora. E caso vocês desejem conhecer essa documentação, a UV fornece para vocês um ambiente de teste, tá? Que vocês queiram conhecer. Então, isso é bastante especial. A gente tem documentação desse... Para a UV também. Vou contar como comecei. A UV é dona da OpenPix, que a gente não sabia. Então, quando a gente criou a OpenPix, que foi o primeiro produto da gente não sabia quais produtos iam dar certo. Então, era eu, Sibelius, só, né? Eu devo ter subido, sei lá, na internet 200 artigos sobre tecnologias que a gente teve. Né? Disponíveis até hoje, né? Disponíveis até hoje. Então, na verdade, o que eu queria? Eu queria escrever para mim mesmo, né? Eu queria me convencer, write first, que é a nossa cultura. A gente escreveu primeiro. Exato. Até hoje o Google ama esse artigo, tanto é que certas tags, né? Então, se você botar no Google API Pix, a UV é a primeira na lista, né? A gente está no SEO ali. A gente está no primeiro SEO nos ambos. O que a gente queria com isso? Primeiro eu queria escrever para mim mesmo. Então, nada melhor do que escrever para você. Então, a OpenPix e depois a UV, a gente deve publicar 2, 3 artigos por dia. O time inteiro publica. A documentação interna, sei lá, 20 mil artigos, se não mais. Bem completa. Bem completa, mas ela é muito da nossa cultura, que se chama write first. Qualquer coisa na UV você vai escrever muito. Sim. Documenta-se, escreve-se. Aí quando eu quero lançar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Então eu vou escrever o meu plano. Mas não é desenhar, eu vou escrever um documento, um texto, eu tenho que ter parágrafo, conceito. Escreva, apresente. E por que a gente força a nós mesmos, né? Ou
aos nossos times, porque é muito fácil roubar no PowerPoint ou em desenhos. Uma figura. Sim, fica lindo. A hora de Quando escrever, você é forçado a escrever, sai da sua cabeça, sai do seu cérebro. Então, você, quando botar no papel, articular uma ideia, se ela não é consciente, se ela não é consistente, já no papel fica feio. E precisa ter um pensamento mais conciso também, né? Você precisa organizar o pensamento, você tem que se obrigar a ser conciso na hora de escrever. Começo, também. meio e fim, né? Então alguém Exato. escreve, quero fazer alguma coisa, quero mexer no meu sistema de ledger. A gente mexeu esse ano no sistema de ledger, foi um projeto estrutural, os clientes não viram isso, a gente melhorou exponencialmente nosso sistema de ledger, que é um sistema contábil super importante para uma fintech ou para qualquer banco. Tem bastante pegadinhas lá. Então se criou um paper, que seria um documento interno, ele foi debatido, foi discutido, o engenheiro que cuidou desse projeto apresentou isso para o resto do time. O resto do time jogou pedra neles, ele é criticado, né? E aí aquilo que realmente fica, né, do inglês stick to the wall, os americanos têm, o que realmente sobreviveu a esse processo, é um processo angustiante, né, de crítica, aí sim a gente começou a programar. Perfeito. Então a gente faz isso todo dia. Documentação na UV é brutal. A gente insiste muito nisso. Ela é forte e ela é necessária, tá? Mas, de novo, é o que nos permite inovar forte também. É o que traz, assim... depois que esse plano está aprovado, né, que a gente sabe muito bem, e, de novo, ele foge muito dos padrões de TI. Não é assim... O mundo de TI tem documentos que eu odeio, que eu acho abomináveis, assim, que é o requisito de negócio, plano de implementação, o GMUD. Eu dou risada disso. Eu acho essas práticas de TI arcaicas, abomináveis, né? Com AI, então, nem ainda, porque agora eu pego esse paper, né? E aí sim eu posso colar numa AI, agora com base nesse paper, escreva uma GMUD, um plano de negócio, um organograma disso. Perfeito. Deixa eu aproveitar, então, que você falou um pouco sobre inovações. Até para a gente começar a encerrar aqui um pouquinho, me fala um pouco do futuro da UV. O que você enxerga, então, para o futuro das inovações? Onde você acha que a empresa mira estar nos próximos anos? Né? O que te empolga ao pensar no futuro da UV? Claro. A UV tem duas frentes de inovação bem claras, que a gente começa já agora a acelerar ano que vem, né? A primeira é uma brutal disciplina com o micro, que eu chamo de excelência operacional, e eu chamo do melhor extrato do Brasil, eu chamo do melhor Pix do Brasil. Quer dizer, a gente não vai fugir das nossas origens de esmerilhar, escovar a bit de tudo que a gente tem. Metade do time de engenharia de produtos no ano que vem vai estar brutalmente focado em não lançar nada. E simplesmente tornar 10 vezes melhor o que a gente já tem. E aí isso tem trabalho por uma década, por uma vida. Tá? Esse time tem como missão inovar muito em pouco. Perfeito. Pequenos ajustes que muito importantes. Aí eu falo coisas que eu gosto muito, sei lá, WhatsApp. Todo mundo usa, todo mundo tem, e todo mundo fala, é simples. A simplicidade do WhatsApp, né? Ela é fruto de muita engenharia, né? Uber também é um aplicativo que eu acho muito bacana, né? É simples. Imagina a engenharia que tem por trás para fazer um carro. Less is better. Mas para ser simples, às vezes você tem. E a gente está no momento da UV, porque cada novo passo de inovação, né? Sei lá, qualquer produto que a gente tem demanda uma engenharia. Então, esse time, metade do nosso time, grosseiramente, então, metade do time de engenharia, de tecnologia de produtos, né, vai ficar melhorando exponencialmente muito forte aquilo que a gente já tem. Em design, a gente quer trazer beleza para a plataforma, eu acho que já é muito bonita a combinação de cores, nosso design é elogiado, mas a gente quer isso levar a outro patamar, né? A clutters, eu quero limpo, quero simples e tal, funcional, relatórios, funcionalidades. Então, metade do ano é absolutamente paixão pelo produto. Eu falo essa frase forte que está lá. Paixão pelo produto, amor pelo produto, revisar, esmerilhar como se você estivesse fazendo um trabalho de ourivesaria. Eu estou criando uma joia, agora está na época da gente polir ela. E posso já dizer, sei lá, daqui a 10 anos a gente vai continuar com essa meta.
Então, Sempre 50% melhorar. do time, a partir de agora, é ourivesaria. Não muda nada. Bom, o resto, ou mesmo trocando entre si, nós vamos começar alguns moonshots. E o primeiro moonshot é moonshots de projetos Mirando na muito agressivos, muito fortes em inovação. O primeiro deles se envolve o mercado real, né? Retail, brick and mortar. Nós vamos para o mundo físico. Então, a UV agora deixa de ser uma empresa digital. A gente vai para o mundo Bem físico. especial. A gente vai para a rua, né? A gente vai conversar com o cliente Economia real. real. Economia real. Por mais que o mercado de e-commerce digital seja fantástico, a vida ocorre nas fora. Então, a gente vai para o mundo real. Junto com isso, a gente vai ter coisas como expansão internacional, stablecoins, um novo modelo de mover o dinheiro e produtos de crédito. Mesmo esses, nós vamos quebrar e ser radicalmente diferentes. Nós vamos continuar com o nosso DNA de fazer coisas radicalmente diferentes do status quo. Gosto. Perguntas difíceis, né? A gente está falando Soluções bastante de perguntas difíceis. difíceis. Qual que são as próximas perguntas difíceis? Por que a gente quer... Como é que a gente vai mexer com o produto do dinheiro daqui para frente? Porque se eu me posicionar com o resto do mercado, eu vou ter a mesma resposta que eu sou só mais um, talvez uma marca mais legal, já tem uma base de clientes consolidados e tal. A gente vai se posicionar num lado mais difícil do espectro. A gente vai voltar a fazer perguntas difíceis. Então, resumindo, inovação na UV, você falou do próximo ano, né? Para mim, a próxima década, 50% do time é ourivesaria, pegar um troféu e polir, é limpar o carro no sábado, qualquer coisa que alguém faça que goste, né? Tem muita gente que lava o carro no sábado. Pegar um cotonete e limpar um avião. Nós vamos nesse nível de paixão que a gente quer. Perfeito. Deixar redondinho. Ir lá e pegar um cotonete e imagina que eu estou com um cotonete limpando um Boeing. É como eu vejo agora a gente limpando a empresa e deixando perfeito. Essa é metade do tempo. O outro metade do tempo... Go crazy, moonshots, loucura total, go crazy em mundo físico, crédito, expansão internacional e stablecoins. Eu acho que é o grande... Que acaba sendo parte do futuro do dinheiro, né? Rafa, primeiro te agradecer aqui. Eu quero que você deixe algumas mensagens finais pra gente. Foi bem legal, bem enriquecedor essa conversa. Acho que deu para entender muito do passado da UV, de como algumas decisões são tomadas e bem interessante saber o que está vindo aí no futuro, né? Então, assim, se você fosse hoje deixar um conselho para uma pessoa que quer empreender nessa área de tecnologia, qual seria esse conselho? Não é fácil, mas é gratificante. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é quanto antes você começar a errar, o mais cedo você vai começar a aprender... Fail fast. Então, aprenda a errar e a cair e a se levantar. E o terceiro é... A vida é maravilhosa. Vale a pena seguir. Então, você tem que se acreditar e... acreditar no seu sonho, né? E seguir nele. Talvez no começo não seja muito claro, talvez no começo as coisas não dêem muito certo, né? Mas é gratificante construir alguma coisa. Então é bom, é um caminho bom. É o seu terceiro filho aqui. O terceiro filho. E agora, se você pudesse deixar uma mensagem para os clientes e parceiros da UV e depois para o time da UV. Para os clientes, bom, para todos, né? Vou tentar numa frase só para todo mundo, né? Os clientes e parceiros são a nossa razão de viver, né? É como a gente aprende. Continuem mandando feedback. Continuem gritando com a gente. Continuem criticando o que a gente faz. Continuem pedindo coisas. Eu falo que um bom cliente é aquele que te pede coisas. A gente é agraciado por clientes inteligentes, clientes que nos desafiam. Tem uma relação contratual, tem uma relação de negócios, né? Todo mundo tem que pagar suas contas, mas mais do que tudo a gente tem clientes que fazem perguntas difíceis para a gente, né? Então, acho que o pedido, o amor que eu tenho pelos clientes é que eles continuem chamando a gente no chat, que eles continuem a pedir coisas novas, que eles continuem a contar com a gente, para que a gente tenha a honra de tê-los como um fornecedor. Eu falo para o time que a gente virou o mês, a gente perde todos os clientes. É como se a gente... Pessoal, começou um mês novo. Eu perdi todo mundo, né? Eu perdi o amor dos meus clientes. Todo mês eu perco o amor dos meus clientes, eu tenho que começar do zero. Então, se eu coloco essa ideia na cabeça, que eu tenho que reconquistar o direito de ser um fornecedor dos meus clientes todo
mês, aí as coisas boas acontecem. Perfeito. E pro time, Time? o time UV foi um ano emblemático, mais um ano de crescimento, mais um ano de conquistas. O time é aquela garra, continuamos firmes e fortes. Vamos para a próxima etapa. O que passou já é nosso, a gente não pode contar com isso. E agora vamos para frente. Os desafios são maiores, os desafios são mais legais. As recompensas também. E eu acho que a gente tem que ter essa ideia seguinte, de que o universo foi justo e bom, no seguinte sentido, bom, a gente nos deu o Pix, que foi o nosso primeiro produto, né? Então a gente foi agraciado com um produto inovador. Legal. Mas o universo também foi justo e bom e nos deu competidores igualmente bons. Sim. Fraudadores igualmente bons, desafios de tecnologia igualmente bons, hackers igualmente bons. Então o time da UV a gente tem, por um lado, Não para. a mágica de ter um dos melhores produtos do mercado, com a responsabilidade e o dever fiduciário de ser guardiões desses produtos. Então eu gosto dessa ideia que existe justiça no mundo, né? Por um lado a gente tem uma coisa muito boa nas mãos, mas a gente não pode desrespeitar o que a gente tem na mão, né? A gente tem algo muito bom, mas a gente também tem concorrentes muito bons, desafios de tecnologia muito bons, desafios de hacker muito bons, de segurança da informação. Respeitar o que a gente tem. Então a gente tem tudo de bom, mas a gente também foi agraciado. Isso quer dizer assim, a nossa vida não é fácil, a vida é boa, ela é justa nesse sentido. E é por isso que eu amo estar com esse time, porque a gente tem um time de campeões, um time de guerreiro que sabe viver esse momento todo dia, né? Da justiça das coisas. Então, obrigado por estar aqui. Muito bom. Então, o time recebam essa mensagem, sucesso. E, Rafa, eu te agradecer por essa conversa extremamente enriquecedora. Você que está acompanhando a gente aqui, entenda o quão especial foi isso aqui, a gente trazer o Rafael para estar com a gente, trazer um pouco da história da UV, que vocês vão entender muito. Quem já é nosso cliente vive esse dia a dia de trazer para a gente esses feedbacks, de acompanhar todas essas evoluções. Então, essa importância e também de entender como que essa cabeça pensante que não para. É uma honra estar trabalhando contigo aqui, fazer parte desse time. Obrigada por acreditar em mim e na gente aqui. Obrigado a todos nós, né? Sucesso demais, tá? E você que está aqui nos acompanhando, obrigada por mais um ano de Hub Pix conosco. Não deixe de acompanhar os outros episódios que teremos em 2026, os episódios que já passaram por aqui, que muitos contam a história desses clientes que o Rafa trouxe. E até uma próxima. Muito obrigada.